Altura agora para o comentário habitual semanal. Pedro Santana Lopes, boa noite. Muito obrigada. Vamos começar pelas reações ao chumbo do Tribunal Constitucional. Este fim de semana ouvimos Passos Coelho dizer e acusar os juízes do Tribunal Constitucional de falta de bom senso. Ouvimos também críticas a esta crítica de Passos Coelho. Tem ele legitimidade para dizer isto? Na minha opinião, sim. Porquê? Porque, de facto, pensa diferentemente daquela que é a opinião da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional. E como aqui já disse, tem tanta legitimidade quem discorda como quem concorda com as decisões do Tribunal Constitucional para dizer que o Tribunal Constitucional, por exemplo, fez muito bem ao deitar abaixo, digamos assim, a decisão do Governo, como pessoas do Bloco e do PCP e muitas do PS dizem. Eu acho que têm os dois igual legitimidade. Mas ele não culpa a Constituição, ele culpa essa leitura demasiado conservadora. Pode ele fazer isto, assumamos que é uma pressão sobre os juízes do Tribunal Constitucional, pode ele fazer isto? Sim, eu devo dizer, é uma opinião se calhar pouco política ou pouco fashionable, mas eu acho que sim, que é uma pressão legítima. Acho que ele está no seu papel, não deve gostar de o fazer, não é fácil a um Primeiro-Ministro fazer o discurso que ele fez. Acho que o que ele disse... acho que ele, na minha opinião, não esteve bem quando disse que não é um problema da Constituição, porque não é coerente com a entrada dele na liderança do PSD, em que fez uma proposta de revisão da Constituição absolutamente violenta, digamos assim, ou radical, no bom sentido, não era nada de antidemocrático, mas muito profunda. E agora eu vim dizer que o problema não é da Constituição, não faz sentido. Na minha opinião, o problema é da Constituição. E é da Constituição a vários níveis. E quando o Primeiro-Ministro diz não é da Constituição, é de quem interpreta, eu diria o problema é ter que interpretar. Nós portugueses, naturalmente, que as pessoas têm mais que fazer que estudar Direito Constitucional, são os que vão para Direito. Só os que vão. E para Direito Constitucional é que estudam tão profundamente. Na generalidade dos países europeus não há fiscalização preventiva da constitucionalidade. E, portanto, este é um livro meu de 80, com o Dr. Durão Barroso, sobre isto. Este foi o que publiquei agora. Eu, neste projeto de 80, por acaso já propunha que acabasse a fiscalização preventiva. Está a ver há quantos anos foi? Você não era nascida, provavelmente. Em 88 já era. 80? Ah, 80 também já era. Pronto, mas tinha acabado de nascer seguramente. E, portanto, já aí eu dizia que a fiscalização preventiva era um exagero. Porquê que havia fiscalização preventiva? Porque esta ideia de que a Constituição tinha que ser programática, tinha que ter muitas posições. Os países escandinavos, por exemplo, são países que ninguém põe em causa o seu caráter progressista, avançado, para além de democrático, socialmente mais justo até que muitos outros países europeus, e não há cá nem tribunais constitucionais, com o devido respeito pelo nosso Tribunal Constitucional, e muito menos fiscalização preventiva. Mas isso que está a dizer, então, pressupõe que defende que nem sequer devia existir cá em Portugal? Sim, eu acho que devia, quer dizer, das duas uma, ou há preventiva ou há sucessiva. Nós não podemos é ter preventiva e depois ter sucessiva que pode ser pedida por uma data de gente, como acontece hoje em dia, os deputados, o Provedor de Justiça, aquelas coisas que aconteceram no Orçamento de Estado, muita gente pediu a fiscalização. Sucessiva quer dizer o quê? Depois da publicação do diploma. Preventiva é antes do Presidente promulgar e do diploma ser publicado. O que é que se diz nesses países, na Bélgica, na Holanda, por aí fora? Mas era o que faltava haver um tribunal que pusesse em causa as decisões do Parlamento. Quem acredita no primado da democracia, na força de um Parlamento, não vamos pensar no nosso, que as pessoas não gostam e desconfiam e pensam mal, mas o Parlamento, o órgão fundamental na democracia, diz assim, mas porquê que há de ser o tribunal a dizer se a lei está bem ou está mal? Está a ver? E, portanto, um tribunal constitucional de composição de origem política, muitas vezes, nomeados para um Parlamento, e não querem. Por exemplo, há países onde existe Tribunal Constitucional, aqui ao lado, em Espanha, mas só fiscalização sucessiva, ou seja, uma lei entra em vigor, não é? E depois, se há quem queira pedir a fiscalização da constitucionalidade, há lá entidades que o podem fazer. Agora, não é acontecer isto que um governo, uma maioria na Assembleia, eleita pelo povo, quer legislar, depois diz não, o Presidente pode vetar, o Tribunal Constitucional pode chumbar, depois os deputados, mesmo que passem a posteriori, ou o Provedor de Justiça, ou seja, quem for, podem dizer eu quero que o Tribunal Constitucional aprecie. É por isso que eu digo, neste livro, O Pecado Original, que este sistema não é governável, não é funcional. Portanto, no seu entender, o Tribunal Constitucional não, muito obrigado. Não, eu acho que o Tribunal Constitucional faz falta, ele existe na Alemanha, existe em França, nós vamos sempre inspirar em
França para estas coisas, para mal dos nossos pecados. Mas falemos de Portugal, lá está, não é? Sim, mas em Portugal, em minha opinião, esta fiscalização preventiva da constitucionalidade é ainda, como muitos outros aspectos da nossa Constituição, um fruto dos tempos da Revolução. Porque o que é normal? É uma Constituição não dizer tanta coisa sobre tanto assunto. Uma Constituição é, por definição, um elemento de união entre as pessoas. É o máximo denominador comum. Em Espanha, a Constituição foi aprovada por unanimidade. Pessoas desde o CDS lá do sítio, ao PCP lá do sítio, vieram para a rua celebrar a aprovação, todos de braço dado, da Constituição. Porquê? Porque a lei sagrada da democracia, o que une todos, independentemente das suas diferenças. Cá, como sabe, é mais a esquerda que diz assim, não, a Constituição é ótima. A esquerda, mais PCP até e Bloco de Esquerda. Estão no seu direito, é a sua opinião. Depois a direita diz, ou o centro, não, a Constituição tem que ser revista. E passamos a vida nisto, que é uma desculpa depois também para não se discutir outras coisas. Não é uma desculpa, faz com que não se discuta outras coisas. Mas partamos da realidade que é esta, ele existe, o Tribunal Constitucional. Ele funciona bem como funciona, como está delineado? O Tribunal Constitucional, atenção, o Tribunal Constitucional é respeitável. Eu não faço processo de intenção quanto aos juízes do Tribunal Constitucional. Acho que eles decidem de acordo com as suas convicções. Isso para mim está fora de questão. E acho que não deve haver ataques pessoais ou de desconfiança ou levantar os chamados falsos testemunhos, como se costuma dizer. Acho é que o Primeiro-Ministro tem razão num ponto que ele sublinhou e aí ninguém lhe pode ter a razão. Dizer assim, bem, tem que se decidir. Então, quando é para mexer nos subsídios da função pública e nos salários, não podemos, porque tem que ser a função pública igual ao privado, que continua com esse direito. Quando vamos mexer nos vínculos da função pública, não podemos, porque a função pública sempre foi diferente do privado. E ele disse, eu não me consigo entender no meio disto. Então, não consigo entender isto. Então, é igual ou não é igual? Eu acho que o chamado bom senso, o common sense dos cidadãos comuns, entende isto. Quer dizer, hoje em dia está em cima da mesa, de facto, esta interferência excessiva do Tribunal Constitucional. Só que eu aqui tenho uma pequena diferença em relação à opinião do Primeiro-Ministro, ou grande. Eu considero que o problema principal está na Constituição, não está no juízo do Tribunal Constitucional. E acho que também tem a ver com, às vezes, se calhar, com a origem, serem nomeados, terem origem numa votação no Parlamento. Eu, neste tal projeto 80, propunha que 3 fossem nomeados pelo Presidente da República, 3 pelo Supremo Tribunal de Justiça, 3 pela Assembleia. Para tirar a carga política, aliás, há quem chame na doutrina de direito constitucional este controle, o controle político, esta fiscalização. É como se chama na doutrina a fiscalização política da constitucionalidade, a que é preventiva. A que não é política é qual? É que está entregue aos tribunais comuns. Nos Estados Unidos, por exemplo, e nos outros países onde não há Tribunal Constitucional, quem é que avalia se uma norma é constitucional? Os tribunais comuns. Quando André tem um processo num tribunal e de repente diz, olha, essa norma que o senhor quer aplicar é inconstitucional. Então se levanta ao incidente, o tribunal manda lá para cima para o Tribunal Constitucional e o processo é suspenso até o tribunal decidir. Está a ver? Vai para o Tribunal Superior. E, portanto, são os tribunais comuns só. Não há um tribunal constitucional nomeado pelo Parlamento, ou seja, quem for, para andar sempre neste ping-pong com o governo. A regra da democracia é ganha quem tem maioria, governa, e está o Presidente da República, é o regular garante o funcionamento das instituições democráticas e a democracia a funcionar em pleno. Nós passamos a vida nisto. O Tribunal Constitucional chumba, não chumba. O Primeiro-Ministro disse o quê? Quer dizer, vamos lá ver. Nós estamos em estado, ele não disse isto, eu penso, qual é o estado do país? O país está num estado de emergência. A Constituição prevê que o Parlamento possa decretar o estado de sítio e suspender alguns dos direitos, liberdades e garantias, estado de sítio ou de emergência. Nós estamos em verdadeiro estado de emergência. Temos Estado. Agora parece que começa a melhorar um bocadinho nada, mas em estado de emergência nacional. Há direitos económicos, sociais e culturais que, por força da situação, estão um pouco em causa. E, portanto, o que o Primeiro-Ministro diz é que o Tribunal Constitucional deve ser sensível a isto. Por causa de razões do passado, não pode comprometer o futuro. Cada um tem a sua razão. Eu não estou a dizer que o Primeiro-Ministro não foi duro. Foi. Não foi mais além do que é costume com o Tribunal Constitucional. Foi. Teve críticas parecidas com as de quem? Vou dizer, de Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, e com as de Sá Carneiro, quando era vivo e lutava contra o Conselho da Revolução e Generalianos. Portanto, se quiser, é um pouco a linha do que às vezes o PSD usa, mas não é só o PSD, o engenheiro Sócrates também era duro nestas matérias, teve algumas questões deste tipo, o engenheiro Guterres já não. Agora,
Cavaco Silva foi ele que falou em forças de bloqueio, falando do Tribunal Constitucional da época, disse é uma força de bloqueio porque também nos chumbou alguns diplomas. Bem, Sá Carneiro, eu era assessor jurídico dele, o Conselho da Revolução chumbou, havia uma Comissão Constitucional, 3 vezes o diploma que previa que houvesse bancos privados. Era proibido. Naquela altura, haver bancos privados, como sabe, a companhia de seguro privados, ou fosse o que fosse. E, portanto, há 30 e tal anos que a democracia portuguesa, 37, anda nisto. Saber o que é constitucional, é constitucional, constitucional, é constitucional, constitucional, é constitucional. Quando começou a televisão privada, em 85, como sabe, foi considerado inconstitucional. Havia muita gente que dizia, não pode ser, a Constituição não permite. Depois tiveram que ceder, porquê? Porque a tecnologia impôs-se. Não queriam, por fechos artesianos, já vem o satélite, o muro de Berlim caiu assim, como sabe, a televisão passou para o lado de lá. Portanto, nós andamos sempre a olhar para uma norma, uma Constituição que é extensa demais, pormenorizada demais, e que em épocas de crise é evidente há esta tensão. Os partidos de esquerda tentam jogar com as normas constitucionais para defenderem as situações que existem, defendendo o que eles consideram legítimo, os direitos dos trabalhadores tal como eles estão. É uma posição, para mim, tão legítima quanto é a do Primeiro-Ministro de querer ir por outro caminho. Para fecharmos este tema também, esse outro caminho, por exemplo, já depois desta reprovação do Tribunal Constitucional, estamos perante uma possibilidade de um segundo resgate, estamos perante cortes outra vez nos salários dos funcionários públicos? Espero que não. Quer dizer, o segundo resgate, eu estou convencido que não. E acho que quanto menos o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, os responsáveis, quanto menos falarem nisso, melhor para todos. Acho que é bom para o país porque isso assusta sempre, de facto, os mercados. Agora, salários dos funcionários públicos. E o que eu estou convencido é que aqueles que estão para entrar, de facto, em esquemas de reclassificação e de mobilidade, enquanto a lei até hoje previa que ficavam com 60% ou 50% do seu salário, agora o Governo pode ser levado a dizer não, então quem vá para esse quadro, ao fim de 2 anos ficou 50%, ao fim de 3 com 30%, ao fim de 5 com 10%. Portanto, não vou dizer que paga o justo pelo pecador, mas é um pouco, quer dizer, isto vai ter consequências piores para algumas pessoas do que aquelas porventura se poderiam verificar. Mas vamos lá ver. É aborrecido por esta medida, mas principalmente também para as próximas que o Governo quer adotar. Eu acho que o Primeiro-Ministro está aqui a jogar um pouco preventivamente, a propósito de fiscalização. Ou seja, está já a tentar preparar terreno para o Tribunal Constitucional não lhe fazer mais mal, entre aspas, do que já fez com as decisões que tomou. Porque só esta medida este ano irá para os 200 e tal milhões de euros. Eu diria que não é assim um rombo no orçamento tão grande quanto isso. O problema é esta somada a outras que estão para vir e, de facto, com que cara é que o Governo aparece à Troika se cada medida mais dura que toma é chumbada. E, portanto, a Troika começa a desconfiar das negociações que tem com o Governo. Às tantas, se vão a bom porto ou não. Falamos de outro tema que tem, de facto, marcado a atualidade nas últimas semanas, os incêndios em Portugal. Pedro Santo Lopes disse este fim de semana que acredita que a solução passa por responsabilizar as câmaras no combate aos incêndios, dar mais poderes às autarquias. Eu recordo também as declarações da Ministra da Justiça de hoje, que diz que o problema dos incendiários não se resolve com penas mais pesadas. Partilha desta afirmação? Sim, eu acho que isso joga no campo, como todos nós pensamos, acho eu, muito no campo da prevenção. Nós podemos infligir penas e penas a quem faz mal. Pessoas com desvios psicológicos, com problemas psicológicos graves, que caem em atos como estes, pode haver sempre. Não podem ter condições para que isto aconteça rapidamente. Mas eu sugeria fazermos esta comparação. Há anos que se fala de prevenção na rodoviária. Todos os anos morrem centenas, milhares de pessoas. Temos vindo a vai melhorando, não se pode dizer isso. Não vai sendo tão mau. Exato. Ainda há pouco os dados da operação da GNR confirmavam isso. Mas todos os anos também ouvimos falar que é preciso prevenir os incêndios, é preciso limpar as matas. E todos os anos vemos relatos de pessoas, de moradores, que até limpam, mas o vizinho do lado não limpa, depois a autarquia não limpa e por aí fora. Portanto, continuamos a falar de uma área onde não se vê tantos resultados. É por isso que eu digo e insisto, as pessoas do setor, há muitas que quando eu digo isso, caem, escrevem, me dizem, não pense nisto. Isto só vai lá de uma maneira, é de facto, em cada autarquia, o Presidente da Câmara ser responsável pelo seu território. Eu não vou amassar as pessoas com o trabalho que fiz na Figueira, que os jovens todos, em equipa,
todos a vigiar pelo Conselho todo durante o verão todo. Quer dizer, é por isso quando... Eu não vou dar números também, um dia deste escrevo no Correio da Manhã, no meu artigo do Correio da Manhã. Agora, o que é que acontece? Eu tive um debate aqui em que vi o título na CMTV, a seguir eu ter dito isso. A maior parte dos fogos são intermunicipais, com certeza. Acho que foi o Dr. Rui Pereira que disse que os fogos acontecem em vários municípios. Agora, os terrenos não são intermunicipais, quase todos são de cada município. E o que eu digo não é responsabilizar os Presidentes de Câmara para lhes fazer mal. É para dizer, os Presidentes de Câmara têm mais poderes para irem junto do Estado Central e dos privados, dizer assim, fazem favor, limpem os terrenos, fazem favor, instituam um sistema de proteção civil, fazem favor, têm aqui dinheiro para constituir brigadas jovens, para estarem nos pontos altos dos concelhos, a vigiar, porque pode atear um fogo, deflagrar, tem que ser logo visto e a equipa tem que chegar lá rapidamente para o pagar. Mas isso requer também dinheiro, requer investimento. Nós conseguimos pedir às autarquias para fazerem esse esforço nesta altura? Conseguimos. Se os autarcas souberem que têm esse poder, eles fazem, porque é uma questão de organização. Pode partir, por exemplo, também a partir salvo a repetição, das plantações, daquilo que é plantado, daquilo que é Pode que nasce. Também ser ordenado, limpar os caminhos, os aceiros, instituir equipas de sapadores, comprar motos 4 para os sapadores florestais andarem pelas matas das terras. São coisas pequenas. Contratar essa malta nova toda, pô-los 24 horas por dia a vigiar nos pontos altos do Conselho, o Conselho todo, mal eles dão alarme, para onde sai a equipa e apaga. Se isso for assim, o Presidente de Câmara disser assim, o meu Conselho vai ser o que menos arde no país. O país tem que falar deste assunto, não só quando arde no verão, é o ano todo. E, porque hoje em dia o que é que acontece? Chegamos a setembro, outubro, vem o orçamento, vem o Natal, vem não sei o quê, mais ninguém quase fala nisto. E isto tem que ser, de facto, este desígnio nacional e dizer às câmaras assim, eu não estou a dizer que o Presidente possa chegar à mata do Estado e dizer assim, olha, eu vou limpar, não quer saber do Estado, quem tem que limpar é o Estado. Mas na Autoridade Nacional Florestal, ou Direção-Geral das Florestas, tem que ficar registado que o Presidente da Câmara avisou, olha, esta mata aqui está por limpar. Uma semana depois, esta mata aqui está por limpar. E se o Presidente da Câmara não fizer isto, aí sim ser responsabilizado. Porque em Lisboa, estes organismos todos, ou mesmo as direções regionais, chegarem ao território todo do país, qualquer português percebe que isto é impossível. É como a história do alugar aviões ou comprar aviões, não é? Pronto, eu há anos, mesmo quando estive com o Primeiro-Ministro, as pessoas estão a dizer, não, comprar não, porque sai muito mais caro. Sai muito mais caro, mas quanto é que sai a arder a floresta? Então andamos a pedir a Espanha e França à espera que cheguem, que eles decidam, que cheguem 3 dias ou 4. Funcionam 2, 3 meses por ano. Paciência, paciência. Quanto é que isso representa? 24 milhões de euros cada um e estar ali bem mantido? E se há um fogo, e pôr noutras missões, ou noutros países, ou noutros territórios aqui, em África, também alugá-los, se há um fogo, eles estarem prontos a sair. De qualquer das formas, prevenir-se seria sempre mais barato do que comprar ou alugar. As opções dos aviões metem tantos interesses, tanta gente. Sim, agora, uma polémica. Sim, Santa Maria, adoram isso, mas depois passa o tempo e vai-se alugando. Mas pronto, aluguem. O que eu quero é, entreguem às câmaras municipais, e eu tenho a certeza absoluta, podem haver melhores presidentes de Câmara, piores, eu disser assim, olha, se o senhor não andar em cima das matas, se não notificar as não está limpas, se houver um incêndio e ficar provado que a mata não estava limpa e ficar provado que o senhor não avisou, aí é responsabilizar criminalmente. E aí sim podíamos agravar esses castigos? Essas sanções, aí sim. Por quem é eleito, eu quando fui eleito Presidente da Câmara já sabia que a lei dizia que eu era o responsável máximo, que a lei já diz isto, pela proteção civil e que em situação de emergência o número 1 é o Presidente de Câmara. Claro. Então se eu soubesse assim, para além da minha consciência, olha que a lei diz que se eu não tratar das matas todas e dos bosques e dos caminhos, eu caio-me isto tudo. Alguma vez teve algum problema desses? Não fazer, não, graças a Deus. Eu dou só isto é uma organização, é quase assim como se fosse um liceu. Vamos todos juntos defender o nosso Conselho, não pode arder nada. Nos 4 anos que estive na Figueira, a média foi 31,56. Nos 4 anos anteriores, 91. Nos 4 anos seguintes, 597. Nestes 4 anos, houve 31 de média. É toda a gente distribuir panfletos, andar pela praia a dizer 40 mil aos jovens, depois pôr também guardas florestais de bicicleta, de moto, a andar. Gente por todo o Conselho. No verão não se pode parar. A Figueira tem a Serra da Boa Viagem, tem muita mata lá, e há muitos concelhos que têm. Portanto, é a junção das vontades todas para mim fazer isto tudo. Para mim há uma coisa que está provada. O Estado Central sozinho não resolve este problema.
E não digam que eu estou a falar em floresta. Eu falo em florestas, em matas, em caminhos rurais. Eu não sou especialista. A minha única especialidade foi ter feito e fazer, está a ver? Sei do que falo. Agora, não sou especialista em carros de bombeiros, ou em bombas, ou em aviões, bombas de água, ou aviões, ou seja o que for. Não sou, de facto. Agora, conheço o setor, sei as vozes que se levantam, depois há gente que adora leis, e mais planos. Epá, temos planos que cheguem, leis que cheguem, redes que cheguem. Tem é que se encontrar a solução, instituir e definir quem manda e definir sanções. Agora, não é sanções para os incendiários, também. Eu aí, com a Ministra da Justiça é uma pessoa, como é que devo dizer, muito crente na condição humana, provavelmente, mas eu acho que tem que haver sanções e sanções fortes. Agora, não é isso que resolve o problema. Resolve o problema é se punirmos severamente os responsáveis que não atuam na prevenção. Presidente Lopes, vamos falar de duas perspectivas de Portugal, mas no plano internacional. Sugeria que começássemos pela questão das Ilhas Selvagens. Ficámos hoje a saber que o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai preparar, ou está já a preparar um documento para enviar às Nações Unidas. Nesse documento ele reitera a posição de Portugal sobre as Ilhas Selvagens. Li também hoje que há jornalistas espanhóis que já se referem às Ilhas Selvagens como o novo Gibraltar. Estamos perante uma situação parecida? Pois, ainda bem que os jornalistas espanhóis dizem isso, porque eu acho que têm razão. De facto, Espanha está muito interventiva na frente externa, talvez às vezes para distrair da frente interna. Nós já temos com a Espanha o assunto Olivença, como sabe. Eu conheço razoavelmente também, porque já fui assistente de Direito do Mar, aliás, no primeiro ano cá se ensinou em Portugal. O que está em causa é a plataforma continental das Ilhas Selvagens, como é sabido. E a plataforma continental, portanto, a linha de território no fundo do mar que se prolonga até uma extensão que tem sido muito controvertida nas Nações Unidas, mas tem muitas riquezas lá, minérios, matéria que pode servir até de alimentação à raça humana no futuro. Diz-se que lá mais para dentro do século XXI, 2/3 dos recursos da humanidade podem vir do mar. E ali nas Ilhas Selvagens, Portugal tem de facto as águas territoriais mais ricas do mundo, porque tem continente, Madeira e Açores, e com Ilhas Selvagens com certeza ainda tem mais, portanto 200 milhas para além do território. E Espanha quer isso, mas tem razão, e o Portugal tem que agir rapidamente, e eu acho que tem que ser duro com a Espanha, mas o Presidente da República fez muito bem em ter ido naquela visita que foi pouco aprendida na altura, muita gente brincou, goza, ridiculariza, mas o Presidente desempenhou uma missão patriótica, prova que estava bem informado sobre estes propósitos espanhóis. Portanto, já saberia desta questão quando lá foi? Certeza absoluta. Demonstra que, apesar de tudo, os sistemas de informações em Portugal estão a funcionar razoavelmente e que o Presidente estava na posse desses dados que o fizeram dormir lá, como se disse, nunca nenhum Presidente fez. Depois Cavaco Silva pensou e sentiu que tinha de agir de um modo mais duro para mostrar a soberania portuguesa sobre... É que não é normal a Espanha estar a fazer isto com a Inglaterra nesta altura em relação a Gibraltar, agora com Portugal em relação às selvagens... É insólito, somos todos parceiros da União Europeia, que a Espanha esteja neste momento a escrever ao ONU. Mas qual será o propósito? Que não está claro aqui nestas duas ações. Para qualquer pessoa, enfim, menos distraída, acho que parece de propósito para desviar da frente interna. Na minha opinião, mais o caso de Gibraltar. O caso das selvagens é um caso mais, de facto, complicado, porque aqui o propósito é económico, manifestamente económico, e não é tanto para desviar atenções da frente interna, e Espanha tenta ganhar, mas Portugal tem força, estatuto, credibilidade nas Nações Unidas e, portanto, acho que vai correr bem. Quando há pouco falou nessa posição mais musculada por parte de Portugal, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros vai então enviar essa carta, esse documento. É suficiente para começar, ou quando diz mais musculada, defende que se devia tomar outra atitude? Não, acho que o Governo faz bem a fazer isto agora, mas eu devo dizer que não acredito que o Governo se fique por aqui. O Governo há de fazer algo mais do que não dá conta na opinião pública. Eu acho bem, a diplomacia normalmente não é eficaz com megafone, é eficaz com descrição. Estou convencido que a nossa diplomacia, que é um dos grandes ativos de Portugal, está a trabalhar já em vários corredores de poder no sentido de garantir os direitos do país. E que as relações entre os dois países sairão incólumes.
espera-se, mas não é agradável para as relações entre os dois países. Claro. Falamos também da postura de Portugal num plano internacional a propósito da intervenção à Síria que Barack Obama tem vindo a pensar e a preparar nos últimos dias. Rui Macheto, mesmo no Ministro dos Negócios Estrangeiros, hoje apelou a alguma moderação internacional. Portugal deve alinhar nesse tom também? Acho que sim. Nós temos a lição do Iraque. Eu estava como Primeiro-Ministro quando decidi, e o Governo da altura, retirarmos a GNR do Iraque. Conheço, portanto, razoavelmente bem as consequências de intervenções desse tipo. Tenho alguma informação do que hoje em dia é o Iraque. Não é fácil, é um país que não está nada fácil, mesmo em termos de paz civil. E, portanto, uma intervenção sem estar devidamente legitimada, sabe o que aconteceu depois quando se que havia armas químicas e depois se provar que não havia, armas de destruição massiva, aqui são as armas químicas que estão em causa. Acho que o Parlamento inglês andou muito bem e David Cameron também ao quererem que as Nações Unidas se pronunciasse primeiro. Não acredito que David Cameron tenha feito isso sem Obama saber. E, portanto, Obama está numa posição difícil, é líder dos Estados Unidos, diz que aquilo é inadmissível, mas percebe-se que Obama também não quer agir sem a legitimação das Nações Unidas. Eu acho que é bom para o mundo, independentemente do horror que existe na Síria, acho que qualquer intervenção internacional tem que ser muito bem escudada. E não podem ser os nervos excessivos de dirigentes como François Hollande a fazer a comunidade internacional entrar numa precipitação. Tem que haver provas cabais de que foi o regime sírio a fazer, e a equipa que está no poder, a fazer aquela barbaridade que todos podemos sonhar em documentos fotográficos. Enquanto não existir essa prova, que começa a existir, e a deliberação dos órgãos próprios da ONU, é muito complicado agir como alguns queriam agir. Mas o que pode despoltar essa intervenção? Um novo ataque como o que assistimos, alegadamente assistimos, quer dizer, está a ser de facto investigado? Um novo ataque, uma nova provocação da parte de alguém. Não sabe quem é que quer. Há ali muitas forças interessadas na região em provocar um conflito. Aquilo, como sabe, mete Irão, mete Israel, a Síria, a Arábia Saudita, mesmo a Jordânia a acompanhar. Há ali muitas forças em disputas territoriais, em disputas de influência, em disputas de poder. Há algumas potências a quererem também desculpa para desenvolverem os seus programas nucleares, como é o caso do Irão. Israel, pronto, sempre muito atento e disposto a intervir para garantir mais defesa dos seus direitos. É de facto uma zona explosiva e com a qual o mundo todo tem que ter muito cuidado, quer pela paz, quer pelas consequências económicas. Só para terminar, se Estados Unidos e Inglaterra decidirem avançar, Portugal deve alinhar? Eu acho que Portugal já alinhou em termos de intervenção militar nos últimos anos uma vez. Agora Portugal tem assuntos internos. Portugal tem a situação de emergência interna, não pode aventurar-se em missões na frente externa excessivamente exigentes. Tem que estar por cá. Pedro Centrão Lopes, muito obrigada por mais este comentário na segunda-feira. Ponto final neste CM Jornal. Já a seguir o mercado, eu volto com o CM Sport logo depois. Até já.